Durante a conferência Select USA 2024, realizada na Fiesc, conversei com o CEO da Tupy, Fernando Rizzo, sobre um assunto que foi tema da apresentação dele no Fórum Radar Reinvenção: a relevância das empresas do ambiente físico em relação às empresas do ambiente digital. Mas o que nós queremos marcar mesmo nessa apresentação é a diferença, a desigualdade que existe no mundo. E aqui nós olhamos o país com o melhor IDH e o pior IDH do mundo. E nós observamos 20 anos de diferença na expectativa de vida. Esse é um ponto relevante, porque nós vamos focar muito na melhoria de expectativa de vida. E vida melhora com higiene, com saneamento, com acesso à água potável, não é? Mas em alguns países isso não existe. O que nós aprendemos na pandemia é que nós somos um só, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas absolutamente conectados. E, na realidade, o que nós sabemos é que nós temos necessidades em comum. E, nesse contexto, o mundo vai crescer. E o mundo está crescendo. Hoje, dos 7 bilhões de habitantes, nós devemos chegar em 2040, daí na esquina, daqui a 20 anos, em 9,2 bilhões de habitantes. Além disso, 60% será o aumento do PIB per capita. Isso é uma ótima notícia. O mundo está enriquecendo. As empresas do ambiente digital, elas valem muito mais que as empresas do ambiente físico. Mas nós estamos falando de leis da física aqui, das empresas do ambiente físico, porque a solução dos problemas que realmente existem na sociedade hoje, saneamento, produção de alimentos econômica, transporte, conservação, dependem necessariamente das empresas que estão no ambiente físico, não é? E aqui nós chegamos na Tupy. E sempre que se fala em Tupy, as pessoas pensam no ferro. Mas não é só o ferro que explica a Tupy. A Tupy é uma empresa que domina metalurgias complexas. Nós ouvimos falar muito de 4 elementos aqui: do lítio, não é? Do cobalto, do níquel, que estão nas baterias, e do hidrogênio, que é uma tremenda fonte de energia secundária ou terciária, ela não é primária. O hidrogênio limpo precisa ser produzido e, para isso, a gente precisa de eletricidade. Mas o domínio da tabela periódica, essencialmente, é o que explica essa companhia, né? E como essa companhia veio se reinventando no tempo. Atualmente, a Tupy, ela vive de produzir componentes com geometrias complexas e com propriedades físicas superiores. E nesse ambiente, o que nós criamos também? O TupyTech e o TupyUp. Aqui vale a pena realmente uma boa explicação. O TupyTech é uma divisão que trabalha com pesquisa e desenvolvimento disruptiva. Nós também criamos a TupyUp. A TupyUp é uma divisão que também conta com cerca de uma dezena de profissionais que trabalha especificamente com a jornada digital, né, com a nossa mudança, com a transformação digital da companhia, indústria 4.0. Nós temos fábricas muito grandes, muito intensivas em capital, que têm muitas oportunidades de melhorias, e também com a inovação aberta, com o fomento ao intraempreendedorismo e novos negócios. E na construção desse ecossistema, nós criamos a Shift-T, em 2021, que é uma aceleradora de startups. E, junto com isso, quando nós falamos de transformação digital, a gente precisa das pessoas. Ela não se dá apenas pela sensorização de equipamentos, ou colocação de mais sensores, ou troca de máquinas. Ela vai se dar com as pessoas. E assim nós lançamos, junto com o Senai, aqui com a Fiesc, o MBA em Fundição 4.0, que é para formar essas pessoas, e a nossa transformação vai se dar pelas pessoas. Em seguida, nós vamos dar os passos dentro das fábricas que nós já estamos dando. É importante destacar, em 2020, nós montamos a nossa matriz de materialidade para construir o nosso relatório de sustentabilidade. E dentro dessa matriz de materialidade, nós entendemos que todas as nossas expectativas e desafios, eles estão cobertos nessa rede neural.
Nós entendemos que o desafio da companhia, da construção, da reinvenção, ele tem que tratar de um equilíbrio entre o ambiental, o social, mas não pode deixar de ser econômico. Tudo isso fortalecido por uma governança muito sólida. O mundo tem grandes diferenças, né? Nós vemos grande desigualdade, e essa desigualdade ela se manifesta na condição de vida das pessoas. A condição de vida das pessoas é refletida pelo seu acesso à rede de esgotos, à coleta de esgoto, à água potável, eletricidade, moradias seguras e tudo isso. Então a gente olha determinadas regiões do mundo, eu gosto de usar sempre de exemplo, por exemplo, a África subsaariana, que tem mais de 1 bilhão de habitantes e que eles vivem em média 62 anos. Enquanto que a gente olha para regiões de países ricos, que as pessoas vivem de 78 a 85 anos. O Japão é o maior número, né, de expectativa de vida. Então a gente observa 23 anos de diferença. E essa diferença ela se manifesta pelo acesso, pela higiene, pelo acesso à coleta de esgotos, pela condição de vida que essa população está exposta. Hoje em dia a gente vive uma grande transformação digital no mundo, a nossa sociedade está se transformando digital, nós vemos novas tecnologias emergindo, como as tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas, todas essas frentes. Mas o que importa é nós entendermos, nós vivemos, o mundo é um só apenas, não existe o mundo digital e o mundo físico, nós vivemos um mundo só. E essas tecnologias elas têm que ser importantes para transformar o mundo físico. E a partir daí que nós precisamos criar condições e usar essas tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Então, em grande medida, o trabalho que a gente faz na Tupy é como a gente pode constituir tecnologias que permitam, porque nós somos hoje, a Tupy é uma empresa ligada à indústria de infraestrutura, de máquinas para a produção de alimentos e máquinas de transporte. E a gente precisa descarbonizar. E a forma de descarbonizar, ela tem que ser ainda econômica. Eu tenho que fazer limpo, mas eu tenho que ainda ser econômico para permitir acesso a essas populações vulneráveis do mundo. E a partir daí a gente desenha todo esse trabalho. Então todo esse mundo digital que a gente trabalha é para criar condições de melhorar o mundo físico. Sem dúvida nenhuma, esse tem que ser o nosso ponto principal.